Pois então você está decidido em ir até o fim com a célula? Continue aqui comigo que estamos quase no final da playlist e o assunto hoje é citoesqueleto. Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Meu caro curioso, o citoesqueleto é uma estrutura da célula bem complexa e que é constituída de microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários, como mostra na figura. Esse cara aqui é o microtúbulo, esse é o filamento intermediário e esse cara aqui é o microfilamento, também conhecido como filamento de actina. Esse cara aí, meu curioso, é bem atarefado. Ele tem diversas funções dentro da célula e uma delas é a definição e organização da célula. Por isso o nome de citoesqueleto, meu caro curioso. Outra função interessante é a adesão da célula a outras células próximas e até a superfícies extracelulares. Fora isso, meu querido colega de vida, ele também participa do deslocamento de materiais no interior da célula e também participa de movimentos que a célula eucariótica pode fazer, como o movimento ameboide, a contração muscular, que eu não entrarei em detalhes com você neste momento, porque é um assunto muito voltado à fisiologia, da movimentação dos cromossomos na divisão celular, que inclusive é o assunto do próximo e último vídeo da playlist. E o citoesqueleto vai participar também dos movimentos de cílios e flagelos. Vamos ver melhor o citoesqueleto começando com os microtúbulos. Os microtúbulos são formados por moléculas de tubulina, que é uma proteína, e ele tem um formato helicoidal, que é tipo um fio de telefone, um cabelo cacheado, enfim. E ele pode ficar maior ou menor de comprimento de acordo com a necessidade da célula. E para isso acontecer, basta colocar ou tirar moléculas de tubulina das suas extremidades, ou seja, ele é bem dinâmico. Acontece que na célula tem um lugar especial, chamado de centro organizador de microtúbulos, ou MTOC. E na nossa célula, que é animal, esse lugar fica perto do núcleo e, por ser o principal, é conhecido como centrosomo. É por essas e outras que os microtúbulos definem a direção do crescimento celular. E como veremos no próximo vídeo, esses caras também são responsáveis pelos movimentos do cromossomo durante a divisão celular, que eu tinha comentado com vocês, que era uma das funções do citoesqueleto. Vamos ver agora o centríolo. O centríolo é um cara interessante. Ele é um pequeno cilindro oco formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Doido, né? Vamos mais devagar. Sabe o microtúbulo? Você pega 3 deles e coloca junto. Isso é um conjuntinho. Agora você pega 9 desses conjuntos e isso é um centríolo. Os microtúbulos ficam juntos porque as proteínas adesivas dão uma força lá. E para que esse cara serve? Ele fica sempre em parzinho, bem no tal do centro organizador de microtúbulos, e ele participa da divisão celular, que é assunto do próximo vídeo. E um pouco antes da célula iniciar o processo de divisão celular, esses caras se autoduplicam. Agora sobre os filamentos de actina ou apenas microfilamentos. Eles são filamentos finíssimos, compostos de actina, que também é uma proteína, e encontrados em grande quantidade na célula. E eles podem estar de duas formas no citoplasma da célula, ou associados lado a lado formando feixes, ou entrelaçados formando redes. Eles são dinâmicos e podem aumentar ou diminuir em comprimento, e os feixes também podem se modificar. O legal desse cara é que os seus filamentos de actina podem estar associados a filamentos de miosina, que também é uma proteína. E quando você tem filamento de actina mais filamento de miosina, deslizando um sobre o outro com gasto energético, você tem contrações que geram movimentos, e essas contrações podem ser de partes da célula ou dela toda, como no caso das células musculares. Existem, meu caro curioso, 2 tipos de rede de microfilamentos: o ectoplasma, que fica abaixo da membrana plasmática e que é responsável por dar firmeza à camada mais periférica da célula,
E tem também o endoplasma, que é como se fosse uma teia tridimensional e gelatinosa, que ocupa todo o interior da célula. Aqui no nosso esquema, eu representei o ectoplasma em laranja e o endoplasma em verde. E para encerrar citoesqueleto, falta falar de filamentos intermediários. Eles são mais finos que os microtúbulos e mais grossinhos que os microfilamentos. Eles são compostos por vários tipos de proteínas e eles também são estruturas estáveis que não participam de movimentação celular. E para que ele serve então? Ele dá suporte à membrana plasmática, principalmente nos lugares onde a célula se adere com células vizinhas e com a matriz extracelular. Guerreiro e guerreira, continue firme que estamos acabando. A gente precisa falar de movimento. Quais são os movimentos que a célula eucariótica é capaz de fazer? Tem a ciclose, que é um movimento interno importante principalmente para a distribuição de substâncias na célula. E tem também o movimento ameboide, que é um movimento realizado por emissões de projeções citoplasmáticas e que são chamadas de pseudópodes. A gente comentou um pouco sobre isso no vídeo de membrana plasmática. Mas para quem quer saber mais detalhes sobre o motivo pelo qual isso acontece, acompanhe comigo. A parte mais interna da membrana tem uma consistência mais fluida, que nós chamamos de sol, e a parte mais periférica, próximo à membrana plasmática, tem uma consistência menos fluida, que nós chamamos de gel. O que acontece então são mudanças nessas consistências, de gel para sol e de sol para gel. Como assim? Quando o pseudópode se fixa a um substrato, a parte mais líquida, que é o sol, flui rapidamente para ele e acaba adquirindo a consistência de gel, por entrar em contato com a camada mais próxima à membrana plasmática. Do outro lado da célula, o gel superficial acaba ficando com a consistência de sol e acaba fluindo na direção do pseudópode, puxando a membrana plasmática. Aqui na nossa representação, nós temos a célula normalzinha, ocorreu a projeção do citoplasma dela, ela se fixou, se aderiu ao substrato, e aí houve a contração da outra parte da célula. Último assunto, então, desse vídeo, os famosos cílios e flagelos. O que são cílios e flagelos? Eles são estruturas que se projetam da superfície da célula como se fossem pelos bem pequenininhos, microscópicos. Os flagelos são menos numerosos que os cílios e maiores também. Os cílios são menores que os flagelos e, obviamente, mais numerosos, como eu já disse. Eles têm internamente a mesma estrutura. São originados de centríolos, que vão para a periferia da célula e crescem porque ocorre o alongamento dos microtúbulos. E a membrana plasmática também cresce e acaba cobrindo a estrutura como se fosse uma luva. A diferença entre cílios e flagelos, em comparação com os centríolos, é que os centríolos têm, vocês vão lembrar, 9 conjuntos de 3 microtúbulos, e os cílios e flagelos têm 9 conjuntos de 2 microtúbulos periféricos e 2 microtúbulos centrais. E sobre a função? Os dois têm a mesma função, que é de locomoção celular. Agora, falando um pouquinho do corpo humano, um exemplo de células ciliadas são as células que compõem a traqueia. Eles estão sempre varrendo com seus cílios o muco com partículas estranhas que acabam entrando. E um exemplo de célula flagelada é o espermatozoide, que usa os flagelos para nadar, ou melhor dizendo, o flagelo, para nadar em meios líquidos. Esse daqui é o flagelo do espermatozoide, e eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa camadinha mais periférica aqui que você consegue enxergar são os cílios da traqueia. Esse daqui é um corte histológico da traqueia. Voltando então um pouquinho aqui, esse daqui é o flagelo do protozoário Trypanosoma cruzi, que inclusive é o protozoário causador da doença de Chagas. E aqui nós temos também um exemplo dos cílios. Esse daqui dá com certeza para vocês verem melhor nessa representação. Bom, chegamos ao fim de mais uma conversa. Agradeço a companhia e bora aprender juntos?